Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise de projetos de sistemas, análise de projetos de jogos digitais, certo? O que nós vamos fazer na aula de hoje? O nosso foco hoje é exercício, é prática. Programação não tem outra saída, pessoal. Assim como qualquer outra habilidade que você quer aprender, você tem que praticar, você tem que colocar a mão na massa. É o que nós vamos fazer hoje. Onde que nós paramos na nossa última aula? Nós estávamos vendo estruturas de controle de fluxo, certo? Nós estamos vendo as estruturas de decisão, estruturas condicionais, certo? Com base em uma condição, certo? Eu vou executar um bloco desta condição ou não vou executar o bloco, certo? Se a condição for verdade, nós vimos para isso, cadê? Aqui. Nós vimos para isso 3 blocos da nossa estrutura de decisão, certo? O bloco if, o bloco else e o bloco else. Né? Bloco if, se, certo? Se o quê? Se uma determinada condição for verdadeira, o bloco do if é verdadeiro. Ah, mas não é. Não sendo, ele vai avaliar outras condições alternativas que porventura eu tenha, certo? Como, por exemplo, o else if. O else if, ele só vai avaliar a condição dele, não digo nem executar, só vai avaliar a condição se todas as condições anteriores forem falsas naquela estrutura, tá? Ele vai avaliar, se a condição dele for verdadeira, executa o bloco. Se não, segue em frente. Lembrando, este bloco else if, ele pode ser... eu posso ter quantos eu quiser e ele é opcional, certo? Se eu for ter, vai ser sempre depois do if. E por fim, nós temos aí no bloco else, repare que o bloco else, certo? Ele não tem uma condição. A condição dele para ser executada é o quê? Que todas as condições anteriores sejam falsas. Todas as anteriores são falsas, são. Tenho else, tenho, cai dentro do else. Novamente, o else também é opcional, certo? Se você for ter um else, você vai ter somente um, e vai ser sempre o último elemento da nossa estrutura. Tá? Alguma dúvida nisso, pessoal? Isso nós vimos semana passada, isso vimos na última aula, certo? Tá tranquilo isso aqui? Faz sentido? Não faz? O que vocês me dizem? E aí, seu Frank, seu Pablo? Beleza. Se nós não temos dúvidas, pessoal. E aí, seu Frank? Nós já resolvemos o exercício 1 juntos. Eu quero que vocês resolvam mais exercícios para mim. Eu quero que vocês façam da nossa lista de decisão, certo? E deixa eu compartilhar o meu link aqui, para que vocês possam acessar os enunciados, acessar os exercícios. Eis o link, por favor, acessem. Eu quero que seja resolvido os exercícios da lista de decisão. Número 2, o 3, o 4. O 4 é um exercício excelente, certo? Por favor, quebrem a cabeça com esses caras. Eu vou até mandar o enunciado também no chat. Eis o 2. Está fixado. Eis o 3. Está fixado. E eis o 4. Quem acabar algum exercício, por favor, me avise. Não mande o código ainda, certo? Dê chance do colega fazer também. Tentar fazer sozinho. Me avise. Se alguém acabar os 3 exercícios, me avise também, que daí eu passo mais exercícios, certo? Não vamos ficar parados. A resolução do 1 como base, eu vou deixar aberto aqui. Façam esses 3 caras. Deixa eu até tirar um zoom para caber tudo aqui. Aí, perfeito. Tá? Então, exercícios 2, 3 e 4, os enunciados estão no chat. Caso de dúvidas, galera, me chamem. Não fiquem com a dúvida, não fiquem parados, por favor.
certo? Ah, professor, mas como é que eu começo? Ah, professor, mas o que que eu tô travado aqui, o que que eu faço? Certo? Me chame, galera. Não tenha vergonha. No mais, estou aqui vendo e ouvindo vocês. Beleza, galera. Vamos corrigir o primeiro, então. Certo? Perdão, o segundo exercício. O primeiro a gente já fez. Certo? Muito bem. Bora lá, então. O que que diz o exercício número 2? A avaliação de valor. Crie um programa que peça ao usuário um número, certo? E informe se este é positivo ou negativo. Vamos fazer melhor. Vamos verificar se ele é positivo, negativo ou zero. Galera que terminou esse exercício 2, por favor, mande no chat as respostas. Eu corrijo daí em seguida. Tá? Muito bem. Vamos começar por onde? Pedir um número ao usuário. Como é que eu peço algo? Função input, certo? Bora lá, então. Eu vou pegar um número. Este número, eu tenho que avaliar se ele é positivo ou se ele é negativo. A forma mais fácil para fazer isso ele precisa ser um dado numérico, certo? Só que por padrão o input vem para mim como string. Eu vou converter então esse número do usuário para um tipo de dado numérico, um inteiro ou um float. Eu vou fazer para float. Eu quero que ele possa passar números com caso decimal. Eu vou converter para float o retorno da nossa função input. Eu vou pedir, digite um número. Muito bem. Eu tenho que fazer uma verificação agora, certo? Uma série de verificações. Para ver se ele é positivo, negativo ou zero. Se este número for maior do que zero, obviamente ele é positivo. Eu vou dar um print. Numa f-string, o número dentro de chaves num é positivo. Por outro lado, se este número for igual a zero, significa o quê? Obviamente que ele é igual a zero, pelo amor de Deus. Print. O número é igual a zero. E por fim, se ele não é maior do que zero, se ele não é igual a zero, ele só pode ser menor do que zero, ele só pode ser negativo. Eu não precisa nem de uma condição, certo? Else. Não foi nenhum dos dois, só pode ser negativo. Vamos dar um print. O número num é negativo. E vamos rodar. Digite um número. 12. 12 é positivo. Digite um número. 0. 0 é 0. E digite um número. Menos 7. Menos 7 é negativo. Tranquilo esse cara, né? Envia no chat mesmo, seu Vitor. Isso, manda no chat, galera. For maior do que... Vamos dar uma olhada no do Pablo aqui, deixa eu copiar. For maior do que 0 é positivo, for menor do que 0 é negativo. No contrário, ele é 0. Repare, a lógica da criação do Paulo ficou diferente da minha. Eu verifiquei se ele era maior do que 0, e eu verifiquei se ele era igual a 0. O Pablo não, ele fez se era maior do que 0, menor do que 0, e o else é caso ele seja 0, certo? Ah, professor, qual que é a melhor resposta? Não tem diferença, certo? São formas diferentes de escrever, certo? A lógica é um pouquinho diferente, mas a gente chega no mesmo local, tá? Isso é totalmente normal, pessoal. Existem N formas de chegarmos na mesma solução para um problema. Totalmente válido, tá? A resposta não correta, é isso que importa. O teu aqui, Arthur, só repare, você colocou se ele for maior ou igual a 0, certo? Ele colocou que é positivo. 0 não é positivo, né? 0 é 0. A gente poderia fazer diferente.
ele não é um número esse caso, né? Se você testou, você vai ver que ele nunca vai cair aqui. Por quê? Porque se você passar outra coisa que não seja um número, ele vai dar erro aqui no int, na hora de converter para inteiro, certo? Ah, professor, mas eu queria que caso ele passasse algo que não seja um número, que ele desse uma mensagem, não é um número, né? Nós vamos aprender mais para frente no curso como fazer tratamento de exceções, tratamento de erro. Ah, eu fiz ali, ele deu uma mensagem de erro. Só que eu não quero que o meu programa exploda, que ele pare. Eu quero pegar, aconteceu esse erro, então faça isso. Certo? A gente vai chegar lá, a gente não sabe fazer isso ainda, mas uma hora nós vamos aprender. Tá? E temos aqui a do Davi ainda. Está pegando um número, está convertendo esse número para inteiro. Se é maior do que zero, menor do que zero, do contrário é só zero. Ótimo. Você fez em duas variáveis, uma entrada e uma em um número, tá? Você poderia fazer numa linha só. Não tá errado, tá tudo certo. Tá? Mas você poderia simplificar um pouquinho ali, né? A não ser que, eu preciso desse número como string e eu preciso desse número como inteiro. Aí faz sentido tá em duas variáveis. Isso aí, seu Vitor. Tá certo, o teu também. Beleza, galera. Se nós não temos dúvidas, se vocês tiverem, por favor, perguntem. Eis a minha resolução no chat. Façam para mim, então, agora, o 3 e o 4. O 4 é extremamente interessante. Deixa eu até ler o 4. O que diz? Classificação de letras. Elabore um programa que solicite uma letra ao usuário e verifique se ela é uma vogal ou uma consoante. Quais que são as vogais mesmo? A, E, I, O e U, certo? É mais fácil você verificar se a letra é uma vogal do que uma consoante, certo? Na hora de comparar. Se a letra for igual a E, ou se a letra for igual a I, ou igual a O, ou igual a U, ou igual a E, pulei o E, certo? Do que fazer contra as consoantes, tem bem mais consoante do que vogal. Se não for nenhuma das vogais, só pode ser uma consoante. Esse aqui, esse exercício 4, tem umas 5, 6 formas diferentes de fazer ele. Uma melhor do que a outra. Se você terminou o teu 4, tenta melhorar esse exercício 4. Tá? Tenta deixar ele mais enxuto, mais otimizado. Tem muita forma de melhorar esse exercício. Você pode utilizar uma lista de valores, você pode utilizar uma string para fazer a resposta. Tem uma série de formas aqui. Eu vou fazer esse exercício aqui umas 4 formas diferentes, pelo menos. Se você terminou ainda assim esse cara, deixa eu passar mais aí. Vamos, para quem está empenhado, vamos praticar bastante. Esse aqui, esse 5 é interessante. Vamos pegar uns mais difíceis daí para o pessoal que está mandando brasa. O 11. Esse cara é difícil demais. Esse cara é interessante, o 22. Quem terminou o 13 e o 4, 5, 11, 22. Deixa eu mandar os enunciados aqui no chat. Beleza, senhor Arthur. Vamos dar mais uns minutinhos e a gente já corrige esse 3 também. Está aqui o enunciado do 5. Está aqui o enunciado do 11. O 11 não cabe todo ele no chat. Como eu adoro esse Meet. Vou fazer um documento. Eu vou colocar para vocês os enunciados.
Beleza. Tá aqui os enunciados de todos. Quando mais alguém terminar esse 3, eu corrijo o 3. Vamos dar mais uns minutinhos aí. Quando mais alguém terminar esse 3, então a gente corrige. Por enquanto acho que só o Arthur terminou. Opa, o seu Vitor terminou também. Vamos dar uma olhada. Esse 3 aqui ele também tá facinho, tá? Ele é parecido com o que a gente fez até então. O que diz o exercício 3? Identificação de gênero. Desenvolva um programa que peça ao usuário para digitar F para feminino ou M para masculino. O programa deve exibir feminino para F, masculino para M ou sexo inválido para qualquer outra entrada. Muito bem. Vamos pedir então aqui o sexo. Vou pedir via input. Eu vou pedir, digite F para feminino ou M para masculino. E eu vou converter esse meu input para quê? Não vou converter meu input para nada, certo? Ele já está como string, certo? Mande a tua resposta desse 3 também, Arthur. Quem terminou, por favor, mande o 3, vamos dar uma olhada. E muito bem, eu vou fazer uma verificação. Se o sexo que o usuário me digitou for igual a F, eu vou dar um print feminino. Por outro lado, se o que o usuário me digitou para o sexo for igual a M, eu vou dar um print masculino. E se for qualquer outra coisa que ele me digitou, se não for F, se não for M, eu vou dar um print que é um sexo inválido. Simples assim, simples assim. No teu aqui, Vitor, eu vou te quebrar as pernas agora. Você consegue me explicar o porquê desse strip, o porquê desse upper? Vamos ver se o cara sabe. Vamos ver o quanto que ele chata esse negócio aqui. O porquê desses dois métodos. Vamos rodar o meu código enquanto isso. GTF para feminino, M para masculino. F.
feminino. M, masculino. X deu como inválido. E a galerinha caiu. Vamos voltando, pessoal. Essa internet é braba, né? Meu caneco. Eu sei, Caleb. Ai, 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 ai. Complicado, né? Muito bem, seu Vitor. Você sabe me explicar o porquê desses dois caras aqui? Desse strip e desse upper? Muito bem. Arthur, vamos pegar o teu exemplo aqui. O teu, ele tem o mesmo problema do meu. Você digita M, vai dizer que é homem, F vai dizer que é mulher, certo? Se for outra coisa, vai dar a mensagem aqui. Só que tem um detalhe. Eu vou digitar aqui um F. E vai dar como inválido para mim. Ué, mas eu digitei antes e tinha me dado como feminino? Como assim? O que diabos aconteceu? Aí que tá. Porque eu estou comparando com o F maiúsculo. Só que, putz, não ficou legal assim, né? Ele digitou um F também. Eu queria que se ele digitasse, não importa se for maiúsculo ou minúsculo, que aparecesse como feminino, certo? É F de qualquer forma. Como é que eu posso fazer isso? E o strip? Ora, eu tenho que converter... Eu estou comparando, repare, contra F maiúsculo, M maiúsculo, certo? Eu posso fazer igual você fez, Arthur. Eu posso dizer aqui, se o sexo for igual a F maiúsculo, ou se sexo for igual a F minúsculo. A mesma coisa aqui para o M. Ou sexo igual a M minúsculo. É válido, funciona, funciona. Ótimo. Tá? F minúsculo, F maiúsculo, M maiúsculo, M minúsculo, qualquer outra coisa da mensagem. É uma solução válida? Totalmente válida. Existe forma melhor de fazer? Existe. O que eu poderia fazer em vez disso? Repare que eu estou comparando, certo? Contra as letras maiúsculas. Eu posso pegar o que o usuário me digitar e converter para maiúsculo, não importa o que ele tenha digitado. Já que eu estou comparando com maiúsculo. E como que eu faço isso? Certo? Avisa para o usuário escrever maiúsculos. É uma possibilidade, mas não é a melhor forma, né? Isso não é uma boa usabilidade para o usuário. Estou comparando contra maiúsculas, vou converter o que o usuário me passa para maiúsculo. Como? O que o usuário me passa via input, certo? É uma string, é um texto. A string, isto aqui tudo vai virar uma string, ela tem um método para converter para maiúsculos. O upper. Certo? O que o usuário digitar para mim? Vai vir aqui, o que ele digitar, vou converter para maiúsculo. Esta letra é maiúscula, vou guardar na nossa variável. E eu estou comparando sempre contra maiúsculos. Com esse upper, se o usuário digitar um F minúsculo, ele vai mostrar que é feminino, certo? Mesmo que eu compare apenas contra o F maiúsculo. Ah, mas eu não fiz com maiúsculo, eu fiz com minúsculo. FM. Ora, aí eu converto em vez de maiúsculo minúsculo, que era o método lower.
funciona também, tá? Uma forma mais simples de fazer isso. Eu poderia fazer a comparação se for maiúsculo ou se for minúsculo, poderia, né? Mas assim é mais enxuto, é mais elegante, né? Você escreve menos. O strip, que o Vitor tinha colocado no dele, né? O que era o strip? O strip é para remover espaços em branco, certo? Imagine que o usuário digitou para mim aqui F e ele deu um espaço em branco sem querer. Se eu não tiver esse strip, F, um espaço, vai dar como inválido. Ele colocou sem querer um espaço e deu um F, vai dar como inválido também. O strip, o que ele faz? Por padrão, quando você não passa nada dentro do strip, ele remove espaço em branco do começo e do fim. Então eu posso fazer aqui, M, um monte de espaço, e vai dar como maiúsculo, certo? Removeu esses espaços, e daí o que ele sobrou ali, ele converteu para maiúsculo, e ele utilizou na comparação. Beleza? Esse strip, então, é uma boa prática a gente colocar. Tá aí minha resposta. Dito isso, vamos ver o 4. O 4 é excelente, pessoal. Elabora um programa que solicita uma letra ao usuário e verifica se ela é vogal ou consoante. Esse exercício tem N formas de resolver ele, certo? Pode fazer desde a coisa mais simples, certo? Se a letra que o usuário digitou for igual a A. É o if, se a letra que ele digitou for igual a E. É o if, se a letra for igual a I, a O e a U, certo? Essa é a forma mais básica que tem, certo? Forma mais bruta, mais manual. Funciona, certo? E, meu amigo, funcionando, isso aí é 95% do que você tem que fazer, certo? Fazer bonito, fazer, sabe? Mais organizado e tudo mais. Isso você volta depois. O importante é fazer a tua entrega, né? Quando você tiver tempo, você volta. Você vai ter tempo? Não vai ter tempo. Né? Para você fazer já bonito de cara, otimizado de cara, é com experiência, certo? Coisa que vocês não têm ainda, certo? Vocês estão pegando agora. Com o tempo a gente vai chegar lá. Tentem fazer esse 4. Pode reexplicar o strip? Ele posso. Quem terminar o 4 me avise. O que faz o método strip da string? Certo? Vamos até ler aqui a descrição que ele nos dá. Né? Retorna uma cópia da string com os espaços em brancos na frente e atrás removidos. Como assim os espaços em brancos na frente e atrás? Vamos dizer que eu não tenho o strip. Opa. E eu rodo. E o usuário vai me digitar aqui, certo? Um F. Só que ele me coloca um espaço depois. Às vezes está no celular, assim, preenchendo alguma coisa, né? Você vai lá no corretor automático e ele coloca um espaço para você no fim, né? Se ele fizesse isso, colocar um F com espaço, vai dar como sexo inválido. Ele vai ter uma string que é o quê? F espaço. F espaço é diferente somente de F. Mesmo que fosse maiúsculo, certo? O strip, ele tira os espaços do começo e do fim do que o usuário digitou. Ele vai pegar a string e remove os espaços. Por padrão, né, a strip vazia, dentro do parênteses, trabalha com espaço em branco. Posso colocar um monte de espaço no começo e no fim, ele vai tirar. E daí eu vou ter somente um F, que vai fazer a comparação e vai estar tudo certo. Eu poderia passar outras coisas. Remova pontos aqui do começo do final da string. Ele vai rodar. Um monte de ponto, F, um monte de ponto. Quando o usuário dá Enter, ele vai remover os pontos do começo e do fim. Vai sobrar somente o F. Esse F ele converte para maiúsculo. E na comparação, está contra maiúsculo, é F, mas F é menino. Faz sentido?
Boa. Pois é, Arthur. Funciona, funciona. Só que a gente tenta ajudar o usuário também um pouco, né? Se a gente puder... eu não vou dizer, faz só com maiúsculo. O usuário vai reclamar com a gente. Mas, porra, eu digito F minúsculo e não funciona. Certo? A gente, então, tem que atender o usuário também, né? A gente tenta facilitar para o usuário a vida dele. E é algo simples para a gente, reparem, né? De fazer. Beleza, galera? Tentem fazer o 4. Quem terminar, por favor, me avise. Se você terminou o 4, tente melhorar o 4. Tem muita forma de melhorar ele. Você pode utilizar lista com método in, você pode utilizar string com método in, você pode utilizar um operador ou para fazer ele. Se você não conseguir pensar em mais formas de melhorar, aí vá para o 5, vá para o 11, vá para o 22. Eu vou dar uns minutinhos nesse 4, a gente já resolve ele. Beleza, Arthur. Vamos dar aí uns 5 minutos para a galera. A gente já resolve esse 4. Vou dar mais, eu vou dar uns 10 minutos, porque esse cara dá pra melhorar bastante. Tenta melhorar o teu, Arthur. Ou se você quiser ir pro 11 e pro 22, fica à vontade. Daí depois que você terminar aqueles, você volta pro 4. Esse 11 aqui, ele vai ser dorzinha de cabeça para vocês, tá? Esse 22 aqui, ele não é tão difícil, mas ele é interessante. Eu vou deixar o 3 aberto aqui. Deixa eu mandar a minha solução do 3 também. Não sei se eu acho que eu não mandei. Tá aí. Muita letra. Porque no trabalho vai ser 2 linhas também, né? Sequer na prova de admissão, certo? Quando você for fazer lá a entrevista, a entrevista tem atividade, certo? Atividade não vai ser 2 linhas também. Não, Arthur, isso não vale nota, certo? Isso aqui é pra gente praticar mesmo, tá? Nesse trimestre nós vamos ter 2 provas, certo? Tem múltipla escolha. Nós vamos ter ainda uma atividade, esta sim, uma atividade prática, esta sim valendo nota. E, obviamente, nós temos 2 recuperações. Tá? Daí, é claro, se alguém tiver no sufoco ali, precisando de nota, aí eu vou olhar a participação em sala, esse tipo de coisa, certo? Ah, a pessoa tentou, não tentou, teve dúvida, fez pergunta, certo? Mandou resposta de exercício que eu passei. Mas isso, tipo, no último caso, certo? E esse trimestre eu não vou ser tão leniente assim com nota, certo? No primeiro eu ajudei vocês um monte, tá? A gente teve somente uma prova e uma recuperação, e teve poucas aulas. Nesse trimestre não mais, certo?
Mais 3 minutinhos eu corrijo. O 11, de fato, ele é difícil, certo? O 22... O 22 não é tão difícil. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma lista de perguntas que eu tenho que fazer, certo? E daí você vai ter que guardar, né, a quantidade de sims que a pessoa respondeu. Esse cara não é tão difícil quanto parece. Esse 11 ele é mais difícil, certo? Tem que saber trabalhar com porcentagem, por exemplo, esse tipo de coisa. Isso aqui eu posso corrigir depois para você só a título de curiosidade. Eu não vou dar tipo, mais tempo para fazer esse cara, porque esse cara é difícil mesmo. Tá? Eu chego direto com a correção para você entender o que eu fiz ali. Não, novamente, não é que faça sentido a história por detrás do exercício, certo? A ideia aqui é praticar, não é de fato capturar alguém. Muito bem, pessoal. Bora resolver então esse exercício 4. O que diz o 4? Classificação de letras. Elabore um programa que solicite uma letra ao usuário e verifique se ela é vogal ou consoante. Muito bem. Vamos fazer isso então. Como é que a gente começa? Solicitando uma letra, certo? Vou solicitar via input. Esse input eu não converto para nada, já está como string. Vou pegar uma letra. Quem fez o 4, por favor, me mande. Eu vou fazer esse 4 de pelo menos 4 formas. Da forma mais simples, certo? Até uma forma mais otimizada. Vamos começar então pedindo uma letra. Digite uma letra. Essa letra, eu já vou converter ela, certo? Eu vou fazer para minúsculo dessa vez. Porque as minhas comparações vão ser com minúsculo. Ponto lower, então, para converter para minúsculo. E vamos verificar se a letra que me foi digitada for igual à letra A. Ora, esse cara é uma vogal. Por outro lado, se a letra que me foi passada for igual a E, também vou dar um print que é vogal. A mesma coisa para I, para O e para U. Certo? Por outro lado, se não for nenhuma dessas, eu vou dar um print e vou dizer que a letra é uma consoante. Essa aqui é a forma mais básica de fazer. Se você fez dessa forma, não tem problema. Certo? Funciona? Funciona. Vamos lá. Digite uma letra. E. E é vogal. A. A é vogal. X. X é uma consoante. Beleza? Esta aqui, então, é uma resolução possível. Temos outras? Temos outras. Consigo, Paulo? Mande para mim o teu código. Essa é a minha primeira resolução. Eu vou fazer outras versões desse cara. Deixa eu fazer uma cópia desse arquivo. Esse cara eu vou chamar de V1. Vamos criar uma V2. Cadê? Uma V2. Eu já dou uma olhadinha no teu, tá, Pablo? Só deixa eu fazer. O teu é mais avançado. Deixa eu corrigir aqui só as outras formas, eu já volto para o seu. Eu poderia fazer de uma forma melhor esse exercício, poderia otimizar ele. Otimizar como o Arthur fez. Como que o Arthur fez? Deixa eu abrir aqui o material. A gente pode utilizar um operador para isso. Vamos PC para hoje. Cadê? Aqui.
nós poderíamos utilizar um operador lógico, certo? Eu poderia utilizar o operador do ou, o or em inglês, certo? Ah, se for isso, ou se isto for verdade, ou se este outro for verdade, e por aí vai. Como é que ficaria, então, com esse operador lógico a nossa solução? Vamos dar uma olhada. Se a letra digitada for A, ou se a letra for igual a E, ou se a letra for igual a I, ou a letra for igual a O, ou a letra for igual a U, se for qualquer uma dessas, ela é uma vogal. Do contrário, ela é uma consoante e vai cair aqui no print da consoante, no else. Vamos rodar. Digite uma letra. O maiúsculo, uma vogal. I é uma vogal. P é uma consoante. Fez assim? Ótimo. Certo? É uma forma de fazer, é uma forma de fazer. O teu é mais interessante, Pablo. Não existe uma letra inválida, né? A letra inválida seria o quê? Se não fosse uma letra, o teu else ali, a mensagem ficaria melhor, né? Não é uma letra. O que é? Não sei, pode ser um número, pode ser um símbolo, pode ser um emoji. Não é letra. Certo? Um outro caractere que não é do alfabeto latino, no nosso alfabeto. Um ideograma, qualquer outra coisa assim. Muito bem. Essa é uma segunda versão. Dá para melhorar mais? Dá. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me falem, tá? Essa resolução também está no chat. Essa resolução é a forma como o Arthur fez, certo? E está certinho o teu ali, Arthur. Muito bem. Vamos fazer uma terceira versão desse cara. Deixa eu criar uma cópia. Uma V3. Que é uma ideia similar à que o Pablo fez. O Pablo ele fez uma lista de vogais, certo? Na verdade, ele fez uma string, melhor ainda. Eu vou fazer aqui, por enquanto, com uma lista de vogais. Eu tenho aqui, ó, literalmente uma lista, certo? Vamos criar, então, minhas vogais. Eu vou ter uma lista de vogais com A, com E, com I, com O, com U. E como é que eu vou saber se a letra a letra digitada pelo usuário está nessa lista ou não? Operador in. Se a letra em vogais, se a letra digitada está em algum lugar dessa lista de vogais, ela é uma vogal. Do contrário, ela é uma consoante. Vamos rodar. Digite uma letra U. U é vogal. Digite uma letra V. V é uma consoante. Essa é uma forma melhor ainda de se fazer. Sim, dá para otimizar mais, Arthur. Mas se ele digitou algo que não é uma letra, vai dar como consoante, certo? Eu vou mostrar para vocês, vou fazer então mais versões ali, para a gente ver, e se ele digitar mais de uma letra, por exemplo? Tem tudo isso para pensar, né? Tá aí, então, essa minha resolução. Dá para melhorar mais ainda? Dá. Vamos criar uma V4. Eu poderia fazer, então, como o Pablo fez, certo? Que é como? Não vou nem utilizar uma lista.
O operador in, eu falei para vocês, quando eu expliquei, ele funciona também com strings. Poderia verificar se a letra que for digitada está em algum lugar dessa string, que contém A, E, I, O, U. Se a letra que foi digitada está em algum lugar aqui, é uma vogal. Do contrário, ela é uma consoante. Digite uma letra. O. O é vogal. Digite uma letra. I é vogal. Digite uma letra. W. W dá como consoante. Tem lógica essas resoluções, pessoal? Tá fazendo sentido? Não tá? O que vocês me dizem? Seu Pablo, seu Arthur, seu Caleb. Como é que a gente tá? De boas, não de boas? Seu Vitor. Tá aí essa outra resolução. Estou tentando fazer o 22. A gente já dá uma olhada nele. Se a gente for fazer uma coisa mais avançada, e esse mais avançado, não se preocupe se você não chegou aqui, tá? Porque são coisas que eu não expliquei ainda, tá? Tem métodos ali que eu não mostrei para vocês. Ah, e se ele digitar, por exemplo, um número, 6, vai dar como consoante. 6 não é consoante, 6 é um número, certo? Ah, se ele me digitar um símbolo, consoante também. Como é que eu posso verificar se ele me digitou de fato uma letra, e uma letra somente? Se ele digitou 2 letras, eu não quero que ele dê como consoante. Dá para fazer isso? Dá. Vamos criar uma nova versão aqui. Vamos criar uma V5. Recebo uma letra, essa letra eu converto para minúsculo. Só que eu vou ter uma outra verificação. Vou verificar se o comprimento da letra que ele me passou é igual a 1. Eu quero que ele digite uma letra somente. E mais, tem mais uma condição para ser válido. Tem que ser uma letra, tem que ser do alfabeto. E que esta letra, que é uma string, a string ela tem um método para verificar se o que o usuário digitou é uma letra do alfabeto ou não é. É um método chamado isalpha. Esse método eu não tinha mostrado para vocês, você teria que ter pesquisado isso no Google, certo? Método isalpha, né, é alfanumérico, é alfabético, ele vai retornar para nós um verdadeiro se a string for uma string alfabética, vai retornar um falso do contrário. Isalpha. Se o comprimento da letra é igual a 1 e ela é alfabética, as duas condições ali passam, certo? E eu vou verificar se é vogal ou não. Aonde? Como? Dentro deste if. Se este if for verdade, aí ele vai fazer esta outra verificação, esse outro bloco de decisão, certo? Ah, eu posso ter um if dentro de outro? Posso. Eu posso ter blocos dentro de outros blocos, meus caros. Isso aqui não é problema de forma alguma. E por outro lado, se este if externo falhar, se não for verdadeiro, eu vou colocar um else. Eu vou dizer que digite somente uma letra de A a Z. E ele que se vira para digitar uma letra de A a Z. Digite uma letra. I-O. Digite uma letra. Tá bom? 7. Digite uma letra. Né? Arroba. Quero uma letra. Tá bom. Opa. O. Opa. O é vogal. Ah, e X. X é uma consoante.
mais avançado, certo? Você entendeu, Pablo? Beleza. Como é que o bool input retorna a mensagem para o sistema? Bool input? Como assim bool input? Onde que você está vendo isso? Está aqui essa resolução mais avançada. Onde que você está vendo um booleano aqui? O 22. Vamos dar uma olhada no 22. O que que diz o 22, então? Interrogatório simulado. Elabore um programa que faça ao usuário 5 perguntas relacionadas a um suposto crime. As perguntas são: telefonou para a vítima? Esteve no local do crime? Mora perto da vítima? Devia para a vítima e já trabalhou com a vítima? Classifique e exiba a participação da pessoa no crime como inocente se ela responder positivamente a no máximo uma pergunta. Suspeita se responder positivamente a 2 perguntas. Cúmplice se responder positivamente a 3 ou 4 e assassino se responder a todas as perguntas como sim. Muito bem. Vamos fazer isso então. Como é que vai ser? Eu vou ter uma variável que eu vou inicializar zerada, que é uma variável para contar as respostas positivas. Inicialmente, está zerado, ele não respondeu sim nenhuma pergunta. E eu vou fazer as minhas perguntas em seguida. Deixa eu só fazer uma malandragem aqui. Se, certo? Se o quê? Se o retorno de um input, deixa eu fazer de forma mais aqui. O input com esta mensagem, se isto for igual a um sim, isto convertido para minúsculo for igual a sim, significa o quê? Que eu vou aumentar respostas positivas em 1. Respostas positivas vai ser o quê? Ele próprio mais 1. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos dar um print aqui. Respostas positivas. Vamos até debugar. Vamos fazendo passo a passo esse cara. É mais simples a resposta aqui, Arthur, não seria um booleano, tá? Eu vou comparando com uma string. Se ele digitou sim para mim, eu vou vou aumentar o valor ali. Saca só. Python vem, cria uma variável respostas positivas, inicializando ela valendo 0. Chegamos no primeiro if. Input, passando a mensagem, telefonou para a vítima. Eu vou dizer que ele telefonou para a vítima, sim. Deixa eu só colocar um espaço aqui, senão não vai ficar legal. Pronto. Telefonou para a vítima? Telefonou? Sim, certo? Este sim, este S, vai ser convertido para minúsculo e vai verificar. Esse S que o usuário digitou, isso que o usuário digitou é um S? No nosso caso, sim, é um S. Entra dentro desse if e vai aumentar o valor da nossa variável respostas positivas em 1. Ele próprio mais 1. 0 mais 1, 1. Está lá. Aí ele vai para um outro if, repare, não é um else if, não é um else, certo? Isto aqui é uma
outra estrutura de decisão. Eu tenho uma estrutura de decisão aqui. If começa uma outra estrutura de decisão. E daí eu tenho uma terceira, uma quarta e uma quinta. Reparem que são todos ifs. Eu vou fazer uma outra pergunta via input. Esteve no local do crime? Não, não esteve. Essa condição é falsa, não aumenta as respostas positivas em 1. Mora perto da vítima? Mora. Sim, também. Devia para a vítima? Não, não devia. Já trabalhou com a vítima? Também não. Passou por todas as perguntas. Ele vai me dar o print na quantidade de respostas positivas. Olha, ele respondeu sim 2 vezes. Está aqui o 2. E daí agora é fazer o quê? Com base no valor dessa resposta positiva, certo? Eu vou classificar o suspeito. Faz sentido, Arthur? Ou não? Ficou confuso? Eu vou mandar para vocês, então, essa minha resolução aqui do 22, certo? Resolução parcial, repare. Aliás, eu não consigo mandar porque o Meet tem um limite muito pequeno. Eu odeio o Meet, cara. Tá indo, tá igual o meu. Ótimo. Eu vou colocar no Docs que eu criei antes. Deixa eu mandar o link de volta. Tá aí. E daí o que vocês têm que fazer agora, nesse tempo que nos resta? Fazer a classificação, né? Ah, se a quantidade de respostas positivas for igual a 5, ele é assassino. Se for 3 ou 4, é cúmplice. Se for 2 respostas sim, ele é suspeito. Do contrário, ele é inocente. Beleza? Façam para mim, então. A gente já corrige esse cara. Para quem fez o 5 e o 11, se quiser mandar para mim, eu corrijo nesse intervalo. Enquanto vocês fazem o 22. Tem 4 minutos. Qualquer coisa eu corrijo na próxima aula, se você fez o 5 e o 11. Tá legal o teu 5, Arthur? Só faça uma... A gente podia melhorar ele. Ele tá certo, batendo o olho. Só que, putz, o professor digitou a nota errada. A total deu mais do que 100. Ele vai dar como aprovado. Seria legal, né? Tipo, ó, se a nota for maior do que 100 ou menor do que 0, que ele dê como uma mensagem, nota inválida. Né? O que importa é passar de ano. Vamos fazer esse cara, então. É até 55, achava que era até 9. Como que ficaria, então, aqui, esse 22? Se as respostas positivas forem igual a 5, o status dele é de assassino. Por outro lado, se as respostas positivas forem igual a 3, ou as respostas positivas forem igual a 4, o status dele é o quê? É cúmplice. Por outro lado, se as respostas positivas forem igual a 2, o status é de suspeito.
Por fim, certo? Se for qualquer outra coisa, que só pode ser 1 ou 0, o status dele é de inocente. E com base nisso, eu vou dar um print. Com base nas respostas, a pessoa é classificada como... Eu vou colocar aqui, opa, o status. E vamos rodar. Telefonou para a vítima? Sim. Esteve no local do crime? Não. Mora perto da vítima? Sim. Devia? Não. Já trabalhou com a vítima? Não. Classificado como suspeito, 2 respostas positivas. Ah, mas ele deu sim para todas. Assassino. Ah, ele deu sim somente para 3. Cúmplice. Ah, ele só telefonou. O resto é tudo não. Olha, inocente. Beleza? Galera, essa resolução eu vou colocar também nesse docs que eu criei agora. Quem tiver interesse, tá aí, só copiar. Semana que vem, galera. Tá? E se alguém tiver dúvida, por favor, me fale. Semana que vem nós vamos falar de outras estruturas de controle de fluxo. Nós vamos falar sobre estruturas de repetição, certo? Ah, para repetir um certo bloco de código um número de vezes ou com base em uma condição. Tá? Segunda-feira vocês estão de boa, certo? É feriado aqui em Curitiba. A gente vai se ver na terça, se eu não estou muito enganado. No mais, pessoal, a gente fica por aqui, então. Até a próxima. Bom final de semana. Falou, pessoal. Até.